A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, igreja? Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 12. A partir de hoje nós vamos dar início a uma série de mensagens, tá? Hoje nós vamos iniciar a primeira série, que tem três. São 3 ministrações. Depois seguiremos com outra série, tá? E o nome dessa série que nós estamos iniciando hoje é Consequências. Diga comigo, consequências. Primeira, ou seja, segundo livro de Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 1. Vamos ler? O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com os seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar uma das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe tinha havido chegado. Então, o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem. E disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E, se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por quê? Pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também um filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Vamos orar juntos. Querido Deus, amado Pai,
Tem misericórdia desse servo que te fala. Em nome de Jesus Cristo, queremos ser ministrados pelo Teu Santo Espírito, pela Tua bendita pessoa. Fala, Senhor, à Tua igreja. Fala aos nossos corações. Traz nesta noite, Senhor, a nossa compreensão do que é realmente, Senhor, estar na Tua presença. Queremos mais de Ti. Queremos mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amados, comprometimento é o ato de se comprometer. Eu me torno responsável em detrimento de algo que eu me comprometi. Porém, o esforço, a coragem, vai me expor ao perigo, vai me expor à tentação, até mesmo a maledicência e a vergonha. E por fim, eu serei aprovado ou desaprovado. No entanto, se eu não tomar as devidas precauções que me possibilitará cumprir meu papel de filho, de filha, de esposo, de esposa, de pai, de sacerdote, poderei pagar um altíssimo preço e curtir consequências drásticas, morosas, quem sabe por toda a minha vida terrena. E em determinados casos, não teremos como voltar atrás. Em determinado momento, fazemos algo impensado, fazemos algo sem pensar nas consequências. Tomamos atitudes erradas, caminhamos na direção que aos nossos olhos parecem ser caminhos de vida, mas que ao final deles são caminhos de morte. Que não haverá como eu retornar, como eu voltar atrás, mesmo eu me arrependendo. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi era um homem comprometido com a vontade e os propósitos de Deus. Davi foi um homem que Deus escolheu para ser líder de Israel, segundo a sua vontade. Na época em que Davi foi escolhido por Deus, quem reinava sobre Israel era Saul. Era Saul. Mas que, mediante seus atos de desobediência e calamitosos, praticando mal diante do Senhor, ele foi rejeitado por ele. E Davi foi escolhido como sendo o homem segundo o coração de Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você nesta noite. Qual o nível de comprometimento que você tem em todas as áreas da sua vida? Qual nível de comprometimento você tem? Então quero ver com você, nessa primeira parte dessas 3 mensagens, três atitudes de Davi que vai lhe custar muito caro. Primeiro, Davi desprezou a palavra de Deus. Diga, Davi desprezou a palavra de Deus. Veja aí no versículo 9. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o Heteu. Você tomou por esposa a mulher dele, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. É sério. Para Davi chegar ao ponto de cometer tal perversidade, tal atrocidade sem procedências,
Por que sem procedência? Porque ele não tinha motivo. Porque ele nem mesmo conhecia o currículo de Urias. Então, o ato calamitoso, a perversidade que Davi vai cometer é sem procedências. E para que isso acontecesse, teve um começo, teve um início, teve um motivo. Mas, pastor, qual é esse motivo para ele fazer uma coisa tão ruim dessa? A primeira coisa sorrateira que eu percebo é que Davi, na qualidade de rei, se deu o direito de ficar em casa, de tirar férias e aproveitar essa folga para curtir o seu suntuoso palácio. Veja aí no versículo 2 do capítulo 11, segundo Samuel. Volte um capítulo e no versículo 2, na parte A, vai dizer assim: uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Versículo 2 do capítulo 11, vou repetir. Parte A. Uma tarde Davi levantou-se da cama e foi passear. Diga, passear. Foi passear pelo terraço do palácio. O rei Davi deveria estar na guerra com seus soldados, pois era primavera, era tempo de lutar. No entanto, Davi estava passeando no palácio real. Por que eu chamo essa atitude de Davi sorrateira? Porque, a princípio, não existe nada demais. A princípio, não existe nada demais o rei enviar seus soldados para a guerra e ele ficar em casa, já que ele já tinha vencido tantas guerras, já que ele já tinha 50 ou 50 e poucos anos. Então, a princípio, a priori, não tem nada demais Davi ficar em casa e mandar o seu exército guerrear. Mas, amados, embora as escrituras não dá detalhes, embora não dê detalhes sobre sua decisão, ou a decisão de Davi não ir para a guerra, a questão é, o fato de fazermos o que de costume fazemos corriqueiramente e deixamos de fazer, perdemos o pique do dia a dia. Perdemos a prática pelo fato de aparentemente não termos nada para fazer. Você entendeu o que foi que eu disse? Eu vou repetir novamente para você, ó. A questão é, o fato de fazermos o que de costume fazemos corriqueiramente e deixamos de fazer, perdemos o pique do dia a dia. Perdemos a prática. Pelo fato de aparentemente não termos nada para fazer. Por isso ficamos vulneráveis. Ficamos vulneráveis. Existem vários relatos de homens e de mulheres, de vários líderes, que em época de férias, o índice de recaídas e quedas aumentam consideravelmente. Eu lembro que nós tínhamos um discípulo preciosíssimo, não vou dizer o nome do santo aqui, e nós começamos a fazer um discipulado profundo, e esse amado irmão, ele começou a romper, ele começou a dar frutos em várias áreas de sua vida, na área profissional, na área matrimonial, na área familiar, na área ministerial. Ele já estava já sonhando, já com planos futuros. E
Poxa, nós estávamos muito felizes com o desenvolvimento dele, porque ele vinha de um currículo de drogas. E não é muito fácil para um drogado deixar do dia para a noite se desintoxicar e de repente começar a dar frutos. Porém, quando estava mais ou menos 6 a 7 meses, ele tirou férias. Ele tirou férias, foi para Jericoacoara com sua esposa. Você lembra, pastor? Meu amado, quando o homem voltou, ele era outra pessoa. Totalmente diferente. As prioridades dele eram outras. Coisas que Deus tinha revelado a ele quando ele estava no fundo do poço, agora ele tinha deixado de lado. E agora ele caminhava ao seu bel prazer. Ele fazia tudo segundo o que ele queria fazer e não prestava mais conta. O resultado, voltou novamente para as drogas. E a última vez que eu tive notícia ainda continuava ainda nas drogas. Por quê, amados? Porque ele ficou vulnerável. Porque ele não entendeu uma coisa, que acontecesse o que acontecesse, ele não desprezaria a palavra do Senhor. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la. E assim poderão sair delas. Entenda uma coisa. Deus te dará forças, trará o escape para você sair da tentação. Isso não quer dizer que Deus tirará você da prova. Davi desprezou a palavra de Deus ao ceder à tentação. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço no palácio. No terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho e mandou alguém procurar saber quem era ela. Disseram-lhe, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Etita. Está em capítulo 11 de 2 Samuel, versículo 2 e 3. Quando fazemos pouco caso da palavra de Deus e caminhamos em direção àquilo que queremos fazer, custe o que custar, colheremos os resultados naturais de um fato, de algo que cometemos impensadamente. Não haverá escapatória. O que você plantar, você colherá. Não tem escapatória, amado. Olha aí Gálatas, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 6, versículo 8. Porque muitas das vezes cometemos algo e dizemos, não, olha, Deus conhece meu coração. Deus sabe que eu fiz aquilo, mas Ele já me perdoou. Claro que Deus perdoou você se você pediu perdão para Ele. Mas olha o que é que Gálatas, capítulo 6, versículo 8 vai dizer. Ó. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E essa vida é abundante. Essa vida é maravilhosa. Viver com Jesus é maravilhoso. Davi era conhecedor da palavra, das Escrituras.
Veja Êxodo, capítulo 20. Abra aí, capítulo 20 de Êxodo. Veja o que é que vai dizer. Capítulo 20, versículo 13. Diz assim, ó: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Davi era conhecedor disso. Não era à toa que Davi era tido como um homem segundo o coração de Deus. Veja no Novo Testamento, veja Romanos 13, como a coisa agora vai afunilar mais ainda. Capítulo 13 de Romanos, versículo 9. Vai dizer: porquanto os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, bem como qualquer outro preceito, todos se resumem nesse mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha, veja o que acontece com um homem ou com uma mulher que despreza a palavra de Deus. Veja o que foi que Davi fez, ó. Ele cobiçou a mulher de Urias. Depois, ele adulterou com Betseba, a mulher de Urias. Terceiro, Davi furtou a santidade de um casamento imaculado. E quarto, Davi tramou a morte de Urias para encobrir o seu erro, encobrir o seu pecado. Veja como é sério. Davi desprezou a palavra de Deus. Segundo, Davi, primeiro, ele despreza a palavra de Deus. Segundo, Davi desprezou o próprio Deus. É sério, viu? Ele primeiro ele despreza a palavra. Adiante, ele vai desprezar o próprio Deus. Veja versículo 10. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Uma coisa é você desprezar a palavra de Deus. A outra coisa é você desprezar o próprio Deus, amados. Foi exatamente o que Davi fez. Por quê? Então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele. Aqui é Natã falando, lá no versículo 9, né? No versículo 9, Natã pergunta para ele: por que você desprezou a palavra do Senhor, né? Quando Davi vê a mulher de Urias e manda procurar saber quem ela era, Davi está sendo confrontado com o pecado. Preste atenção que aqui é onde vai começar tudo. Davi é confrontado com o pecado e quer saber detalhes sobre ele. Davi está desprezando a palavra de Deus. Tiago 4, versículos 7 e 8 diz: portanto, sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, e ele acolherá todos vós, pecadores. Limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Purificai o coração. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência
concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera o quê? Gera a morte. Agora veja que em primeiro lugar, quem é que se apresenta? Em primeiro lugar, quem se apresenta é a concupiscência. Olha como é interessante. Ela surge e nos atrai para si. Porém, a responsabilidade é nossa. A responsabilidade é nossa de rejeitar a concupiscência, impedindo que ela nos atraia e conceba o pecado. Como é? Que responsabilidade é essa que eu tenho? De me sujeitar a Deus. Quando eu me sujeito a Deus, quando eu olho para a palavra dEle, quando eu olho para Ele, quando eu me aproximo dEle, e de imediato eu abro meu coração, falo para Ele as tentações que eu estou enfrentando, querido, Ele mandará o escape. Por isso que a questão do discipulado 1 a 1, profundo, é muito maravilhoso. É muito maravilhoso. Por quê? Porque no discipulado 1 a 1, na transparência e na aliança do discipulador com o discípulo ou da discipuladora com a discípula, elas vão andar por caminhos maravilhosos na presença de Deus. Por quê? Porque a discípula ou o discípulo vai vomitar. Muitas das vezes é uma tentação que está próximo a ser concebido. E quando ela vomita, é anunciado ao plano espiritual. Aí ela confessa o pecado, ou ele confessa o pecado, e o discipulador, o líder, vai orar sobre o seu liderado, e ali Deus derrama uma unção de restauração, uma unção de intrepidez, uma unção de coragem, uma unção de arrependimento e uma unção de foco. Para que ele possa se levantar, para que ele possa sair dali e ir em direção ao cumprimento de tudo aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh, aleluia, Senhor. Então, por isso que Jesus deixou o discipulado, para que nós possamos carregar as cargas uns dos outros. Porém, olha como é interessante. É um processo. O pecado, ele é um processo que conta com a nossa participação. Foi isso que eu me deparei quando eu estava sentado preparando esse esboço. Onde começa a questão do pecado, quando a concupiscência ela se apresenta, nós fazemos parte diretamente dessa construção. É incrível. Olha como é que acontece. Para ela ser concebida, para a essência do mau desejo, para ela ser concebida, a essência do mau desejo precisa ser desenvolvida. E essa essência só será desenvolvida dentro de mim ou dentro de você, se eu permitir, se você permitir. Se eu não permitir, se você não permitir, essa essência, ela não se desenvolverá. Porém, quando se forma uma ideia,
daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo, já é tarde. Fui. Fui. É tarde, querido. Por que é tarde? O pecado nasceu. Foi concebido. E o pecado sendo consumado, as consequências dele será a morte. Mas uma ideia que muitas das vezes se passa que o salário do pecado é a morte e ele sendo concebido, ele vai gerar a morte. Pensamos assim, pelo menos é o que eu já vi várias leituras de muitas pessoas fazer essa leitura. Parece que Deus vai nos fulminar. Tchum! Você pecou? Você vai morrer. Você vai ser castigado. Não, querido, não é isso. O que você plantar, você vai colher. O que você fizer, todas as suas palavras, todas as minhas palavras, todas as nossas palavras, palavras que foram proferidas pelas nossas bocas, nós prestaremos contas diante do Senhor. Então Davi já havia desprezado a palavra de Deus, no momento em que ele olhou e desejou a mulher de Urias. Depois, para encobrir o seu pecado, fazendo de tudo para lançar a culpa sobre o marido traído, sem êxito. Ele não teve êxito. Davi trama a morte de Urias. Agora Davi despreza a Deus, tomando para si a causa do pecado. Quem é a causa do pecado? Betseba. É o instrumento do pecado, da concepção. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Versículo 10 do capítulo 12. Precisamos renunciar às práticas pecaminosas em nossas vidas, de uma vez por todas, porque as consequências são terríveis. São terríveis. Olha, amados, deixa eu falar uma coisa assim, com muita sinceridade, com muita transparência no meu coração. Estamos hoje aqui, mas amanhã poderemos não estar. É incrível. Quando chegar a minha vez, quando chegar a sua vez, você não recebe um telegrama, nem um zap, nem um messenger, que a sua vida vai ser tomada. Acabou. Eu lembro que semana passada, final de semana passada, começou a dar um probleminha de encanação aqui. Nós não sabíamos, ainda não sabemos, né, ao certo, para onde a água está indo, porque ela não está indo lá para o rato, lá de fora, mas a água está desaparecendo. E nós chamamos uma pessoa que já veio aqui, é uma pessoa que é um amigo nosso e conhecido da minha sogra. E eu liguei para ele, né? Ele disse, pastor, não posso, porque já estou indo já trabalhar lá na aldeota, tem uns trabalhos para fazer, mas olha, próxima semana liga para mim que dá certo. E hoje eu estou sentado, estou no quarto e só vejo a pastora dizer, meu Deus, que é isso? Não acredito. Eu disse, que foi, filha? Lá vem ela. Sabe quem foi que morreu?
foi o Theo. Tio Theo. A gente chamava ele Tio Theo. Tio Theo. Foi fazer uma casinha de cachorro. 1 metro? 1 metro de altura. Caiu, querido. Quando chegou no hospital, chegou cego. Entrou em coma e hoje morreu. Então, que nível de comprometimento nós estamos tendo? Perdemos muito tempo com picuinhas. Perdemos muito tempo com Perdemos tempo com coisas que não significam nada, que não acrescentam nada. E depois você vai ver, isso foi o que aconteceu. Não sei. Nem você mesmo sabe. Consequências. O que você vai querer que escreva na sua lápide? Lembra daquela mulher, a viúva? Chega para o profeta Eliseu e diz: olha, o meu marido, o teu servo, morreu. Agora tem uma coisa, profeta. Tu sabe que ele era um homem de Deus. Aí a questão é, as nossas esposas têm essa convicção? Que nós somos homens de Deus? Os maridos têm a convicção que suas mulheres são mulheres virtuosas, mulheres de Deus, mulheres que se desviam do mal, mulheres que não atendem nem o chamado do rei. Não, eu sou casada. Então precisamos renunciar às práticas pecaminosas de nossas vidas de uma vez por todas, porque as consequências são terríveis. Primeiro, Davi manda Urias ir para casa. E ao mesmo tempo ele manda o servo dele ir atrás de Urias para entregar presentes para Urias. Urias não foi para casa, dormiu junto do portão do palácio, com todos os servos do seu senhor, e não foi para casa. Segundo, Davi convida Urias para dormir no palácio. Depois o convidou para comer e beber com ele, e o embebedou, deu um porre nele. Urias foi dormir no seu leito, e não foi para casa. Pela manhã, Davi escreve uma carta para Joabe. Na carta escreveu o seguinte: ponha Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois deixe-no sozinho, para que ele seja ferido e morra. Quando Deus envia Natã a Davi, e Natã conta uma história de 2 homens, do rico e do pobre, Davi cai por terra. Davi se ira, primeiro ele se ira. E diz que aquele homem tem que ser morto. Porque a perversidade foi muito grande, amados. Ele desejou, ele cobiçou, ele teve a mulher de Urias para ele. E ele não conseguindo encobrir seu pecado, ele manda matá-lo, colocar na frente da batalha para ser morto. Terceiro, primeiro Davi despreza o quê? Ele despreza a palavra. Depois ele despreza o quê? O próprio Deus. E o terceiro, Davi se arrepende de ter pecado contra Deus. Versículo 11. Leia aí comigo, versículo 11. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista,
e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá, Davi. Mas, porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também um filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Está vendo aí? A primeira consequência do pecado de Davi qual é? Ele perde o fruto do pecado. O filho que Davi queria muito. Você sabe o que é que Davi faz? Davi se tranca no quarto. Davi não come, nem bebe, nem lava sua cabeça. E os seus servos já estavam, os seus líderes, junto com os seus soldados, já estavam todos preocupados com Davi. Quando Davi começa a ouvir um cochicho aqui, um cochicho acolá, Davi tem um entendimento. Ele discerne que o menino tinha morrido. Davi se levanta, lava a cabeça e vai fazer uma refeição. Sabe o que eu entendo com isso, amados? Que não adianta você estar na beira do caixão chorando, desesperado. Não adianta. Você tem que dizer hoje. Você tem que olhar para a pessoa e dizer: olha, você é muito importante, você é muito precioso, você é muito preciosa, eu te amo. Olha, você fez isso pela minha vida. Eu sou grato a você pela minha vida. Porque quando a pessoa estiver no caixão e você chorando, não vai adiantar de nada. Primeiro que ela não vai estar, ele nem vai estar ouvindo você. Então se você, já faz tempo que você não vê uma pessoa, e você sabe que aquela pessoa somou muito na sua vida, pegue seu celular e ligue para essa pessoa e diga: olha, você é muito precioso para a minha vida. Eu estou orando por você. Mesmo Davi tendo se arrependido de ter pecado contra o Senhor, ele não saiu ileso das consequências. A partir do momento que o pecado de Davi foi descoberto, que o seu segredo veio à tona, por mais que ele tenha tentado esconder, não conseguiu, porque talvez ele tenha conseguido esconder dos homens, mas de Deus, Davi não conseguiu esconder. Mesmo ele querendo, ele não foi bem sucedido. Pelo contrário, Davi vai pagar o preço, o alto preço, por ter desprezado a palavra de Deus, por ter desprezado o próprio Deus. Mesmo se arrependendo, a espada não sairá de dentro da sua casa. O mal surgiria dentro da casa dele. Você pode pensar comigo? Você pode imaginar que coisa séria? Se nós errássemos, se nós tomássemos decisões precipitadas, se nós tomássemos decisões apenas aquilo que eu estou desejando, eu estou querendo e pronto, somente eu ou você, somente nós pagássemos o preço, já estava de bom tamanho. Mas não, amado. Todos os que estão ao nosso redor pagam o preço. Começando pelos filhos, começando pelas filhas. É incrível. É incrível como o que nós plantamos e o que nós colhemos, muitas das vezes
não reverbera diretamente na minha vida, mas reverbera na vida da minha geração. Imagina assim, como é que Davi se sentia? Como foi que ele se sentiu quando começou a se cumprir cada uma dessas consequências, né? Ou das consequências, começaram a se cumprir uma a uma. Quando pecamos deliberadamente, e levamos em conta que temos, e não levamos em conta que temos que prestar contas a Deus, que é um Deus que é amor, um Deus que é santo, um Deus que é justo e um Deus que é imparcial. Pense nisso. Pense nisso porque os dias estão abreviados. E onde é que você vai querer estar daqui a 5 anos? Então, a decisão que você tomar hoje, ela vai te levar exatamente para onde você direcionou o seu coração. Amém? Vocês estão entendendo?